Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, graça e paz, que todos sejam bem-vindos a mais uma reflexão da liturgia da palavra nas asas do Espírito. Hoje, terça-feira, dia 10 de agosto, a Igreja nos convida a celebrar a memória de São Lourenço. São Lourenço é um mártir, foi martirizado, ele era diácono e foi assado vivo, foi colocado sobre um braseiro vivo para não negar a sua fé. Hoje, então, é dia dos diáconos. São Lourenço é o padroeiro, o patrono dos diáconos. Queremos abraçar com muito carinho a todos os nossos diáconos. Estamos também na Semana da Família e estamos rezando pelas famílias nesta semana para que nós possamos perceber a importância e a necessidade de rezar, defender e proteger as famílias contra tantos ataques que são desferidos diariamente contra ela. Rezemos então pelas nossas famílias. Senhor Deus, do alto do céu olhai a vossa igreja e olhai para a nossa família, que é uma pequena igreja, e concedei-lhe o dom da vossa paz, de vosso amor, de vosso socorro. Enchei-nos de vosso Espírito Santo, para que nos amemos uns aos outros, mantendo-nos no mesmo Espírito pelos vínculos da paz e da caridade, para que formemos um só corpo, que tenhamos uma mesma fé, como nós fomos chamados a uma mesma esperança por nossa vocação, para chegarmos juntos ao perfeito amor em Jesus Cristo. Amém. Hoje, a palavra de Deus são duas liturgias. Na liturgia da memória de São Lourenço, vai nos trazer aquela parábola de Jesus dizendo que se o grão de trigo não morre, ele não vai produzir frutos, não vai nascer. É preciso morrer para produzir frutos. Mas nós vamos ficar com o Evangelho da 19ª semana do Tempo Comum, hoje, terça-feira, dia 10. E a palavra de Deus é tirada de Mateus, no capítulo 18, versículos de 1 a 5, depois pula para o versículo 10 e depois pula para o versículo 12 a 14. E Jesus, vamos ver aí que os apóstolos chamam Jesus num canto e perguntam quem é o maior no reino dos céus. Sempre essa preocupação pelos primeiros lugares, sempre essa ânsia de querer estar entre os primeiros. É uma realidade humana que quer sempre estar acima dos outros. Certamente essa pergunta dos apóstolos era de alguma forma um anseio deles de saber, porque estavam pensando em si. Mas Jesus, acredito que de uma forma bem sutil, tira um pouco essa ânsia deles e leva-os para junto de uma criança, coloca uma criança no meio deles, e lá no versículo 4 vai dizer: aquele que se fizer humilde como esta criança será maior no reino dos céus. Amados irmãos, veja que a lógica de Jesus é diferente da lógica humana. Enquanto os apóstolos, estamos preocupados muitas vezes com os primeiros lugares, em ser melhor do que os outros, em nos acharmos melhores, superiores aos demais, Jesus vai dizer exatamente o contrário. A lógica de Deus é diferente da nossa. Aquele que se fizer pequeno, aquele que se humilhar, aquele que se colocar numa posição de humildade, esse será elevado, esse será o maior. E Jesus vai continuar dizendo isso no versículo 10: guardai-vos de menosprezar um só destes pequenos.
E depois parece que ele muda de assunto e vai falar do homem que tem 100 ovelhas, uma se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Mas qual é a lição que nós precisamos tirar hoje neste evangelho? A lição da humildade, da simplicidade. Já disse aqui algumas vezes e vamos repetir, refletindo um outro evangelho. O Senhor não está atrás de celebridades. O Senhor está buscando servos, verdadeiros servos. Aqueles que se colocam a serviço dos irmãos, a serviço da missão, a serviço da igreja. Aqueles que, em função da missão, no anseio de evangelizar, de levar a salvação para as pessoas, de levar Jesus para as pessoas e trazer as pessoas para Jesus, se colocam a serviço, se humilham, se rebaixam, não numa falsa humildade, não de uma forma fingida para se fazer de santo. Não, não é isso que Jesus quer. Jesus espera de nós uma atitude de humildade para o serviço, para estar a serviço dos irmãos, a serviço da missão, a serviço daqueles que necessitam. Esse é o evangelizador que o Senhor busca. Esse é o discípulo que o Senhor espera. Nós queremos evangelizar, mas nós não podemos achar que o fato de anunciarmos o evangelho nos dá uma condição de superioridade em relação às outras pessoas. Ao contrário, precisamos entender que nós somos simples e precisamos nos colocar nessa posição de simplicidade, de serviço. O Mestre nos deu todos os exemplos necessários, lavou os pés dos discípulos, se humilhou até a morte, sendo Deus, não quis em nenhum momento, e quando o povo quis elegê-lo rei, ele saiu furtivamente, fugiu do povo, ele não quis nenhuma glória humana, não buscou nenhuma glória humana. E todos os milagres que ele fez, ele não buscou glória para si, mas sempre atribuiu a glória, o poder ao Pai. É assim que nós precisamos fazer. Muitas vezes a gente quer a glória para nós. Muitas vezes Deus realiza alguma maravilha através de nós e nós queremos capitalizar essa glória para nós. Mas o Senhor está dizendo hoje, quem não se fizer pequeno, quem não se fizer simples, humilde, como uma criança, não vai entrar no reino dos céus e nunca será o maior, porque as posições de grandeza nos céus estão reservadas para aqueles que se fazem pequenos aqui na terra, que se colocam a serviço. A lógica de Deus é diferente da lógica humana. Então, se muitos de nós estamos usando o Evangelho para tirar proveito próprio, para se engrandecer, para se sentir melhor do que os outros, cuidado, porque essa não é a lógica do Senhor Jesus. É preciso que nós tenhamos cuidado com isso. Peçamos ao Senhor que nos dê esse coração humilde, de servo, para não nos deixarmos dominar pela soberba, pelo orgulho, pela autossuficiência. Dependamos sempre do Espírito Santo para que, na humildade de servos, tenhamos sempre presente que não somos nós, não é pela nossa sabedoria, não é pelas nossas palavras bonitas, mas é pela força, pela unção e pela ação do Espírito Santo. Então, o mérito nunca foi e nunca será nosso, mas sempre será do Senhor Jesus. Peçamos ao Senhor. Senhor Jesus, derrama sobre nós o Espírito Santo e ensina-nos a viver a simplicidade e a humildade. E que todas as maravilhas que Tu realizas em nós e através de nós não sirvam de orgulho para nós, mas sirvam de engrandecimento do Teu nome, de reconhecimento de que Tu és o Deus que nos salva, que nos cura e que nos liberta. Coloca no nosso coração essa simplicidade de uma criança, essa
transparência de uma criança, essa humildade de uma criança, para que nós possamos ser realmente espelhos do teu amor, da tua misericórdia, da tua santidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você. À noite nós temos o nosso momento de oração e de reflexão em defesa das famílias. Conto com a sua presença. Um abraço. Até lá. Fique com Deus.